Neste episódio, discutiremos as estatísticas de mortalidade infantil do site Our World in Data. Cada um de nós era um recém-nascido. Em um momento você verá quantos por cento de nossos irmãos e irmãs completaram sua jornada mais cedo. Os dados apresentam mortalidade infantil até 5 dias após o nascimento. Os dados não mostram óbito no período pré-natal. Os dados apresentados indicam a qualidade do atendimento médico que uma pessoa recebe nos primeiros dias após sair do útero materno. Os exemplos dos países selecionados mostram que a tendência em todo o mundo é positiva para os recém-nascidos. Durante o período de recolha de dados, as taxas de mortalidade diminuem. Mais rápido em alguns países, mais lento em outros. Mas a tendência é clara. Se você está interessado em saber quantos bebês nascem todos os dias na Nigéria, fique até o fim. Por exemplo, em 1960, na China, cada terceira criança não sobrevivia até ao quinto dia; na Índia, cada quarta criança; na Indonésia, quase cada quinta criança; e nos países latino-americanos, cada sexta criança. Se você nasceu naquela época nesses países e está assistindo este material, observe que a morte estava perto de você naquela época e você tem sorte. Há uma grande diferença na qualidade dos cuidados perinatais nos países europeus e nos Estados Unidos naquela época. Por exemplo, na Polônia, 1 em cada 15 crianças morreu; na União Soviética, 1 em cada 18; na Alemanha, 1 em cada 23; nos Estados Unidos, 1 em cada 33, e em França, 1 em cada 35. 20 anos depois, todos os países mencionados fizeram melhorias significativas nos cuidados aos recém-nascidos. A China deu um enorme salto de 31% para 6%, a Indonésia e a Índia não de forma tão espetacular, mas também reduziu a mortalidade infantil. O Brasil, o México, a União Soviética e os Estados Unidos melhoraram as suas estatísticas 2 vezes mais do que na década de 1960. França, Alemanha e Polônia quase triplicaram o cuidado às crianças. Deste ano também temos dados da Nigéria, onde a taxa de mortalidade foi de 21%. 20 anos mais tarde, no ano de 2000, a Nigéria tinha melhorado apenas ligeiramente para 18%. Ao mesmo tempo, a China, a Índia e a Indonésia reduziram a mortalidade infantil em 2 vezes. O Brasil reduziu o resultado de quase 10 para 3,5%, o México de 7 para menos de 3%. Na Rússia, a taxa de declínio da mortalidade infantil caiu de 2,8 para 1,9. Na Polônia, de 2,4 para 0,9. Na Alemanha, 1,5 a 0,5, e em França, 1,2 a 0,5. No ano 2000, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos é de 0,8 e é 2 vezes mais baixa do que 2 décadas antes. Os dados mais recentes são do ano 2021. O que mudou nas últimas 2 décadas? Os declínios na mortalidade infantil são evidentes em todo o lado. Na Nigéria, de 18 a 11%. Na Índia, das 9 às 3. Na Indonésia, das 5 para as 2. Na China, passou de quase 4 para 0,7%. No Brasil, de 3,5 para 1,4%. No México, de 2,8 para 1,3%. A Rússia quase quadruplicou, passando de 2 para 0,5%. França, Alemanha e Polônia atingiram 0,4%. Nos Estados Unidos, a taxa de declínio das taxas de mortalidade abrandou significativamente em comparação com outros países, de 0,8 para 0,6%. Que fatores podem influenciar a mortalidade infantil? Existem vários deles. Estes incluem a qualidade dos cuidados médicos e a sua eficácia, o número de funcionários por paciente, a condição da mãe, a situação econômica do país, os conflitos armados e, finalmente, o grande número de crianças nascidas no mundo. Note-se que na Nigéria, por exemplo, é mais difícil manter taxas elevadas de sobrevivência infantil, apesar dos melhores esforços. Primeiro, a população do país é superior a 230 milhões. Isso é muita gente. Em segundo lugar, as mulheres dão à luz em média 5 filhos. Em terceiro lugar, a economia do país não permite um elevado padrão de cuidados médicos. Em quarto lugar, na Nigéria há um médico para cada 2.500 pacientes. Aproximadamente 30 mil bebês nascem todos os dias na Nigéria,
o que significa que o pessoal médico não pode prestar assistência necessária a todos com os mesmos cuidados. Do outro lado temos, por exemplo, a Polônia. População 38 milhões, país de médio porte. Na Polônia, há uma média de 1,4 filhos por mulher. A economia do país permite cuidados médicos de alta qualidade. Cerca de 750 crianças nascem todos os dias na Polônia, o que equivale a meia hora na Nigéria. 40 vezes menos. Na Polônia, há um médico para cada 270 pacientes, o que é quase 10 vezes mais do que na Nigéria. Portanto, um recém-nascido num país com baixa fertilidade e elevado desenvolvimento econômico recebe muito mais atenção do pessoal médico do que num país com uma elevada taxa de natalidade e um menor grau de desenvolvimento econômico. Por favor, observe a tabela apresentada. Ele lista os países com as taxas de mortalidade infantil mais baixas do mundo. Quase todos são países com as taxas de fertilidade mais baixas e com populações moribundas. A Estônia, Singapura, Eslovênia, Finlândia, Noruega, Montenegro, Japão, Suécia, Itália e São Marino, Islândia, Bielorrússia, Luxemburgo e República Checa. Por sua vez, a maior taxa de mortalidade infantil registra-se nos países africanos, onde se observa o crescimento populacional. Segundo dados do ano de 2021, a taxa de mortalidade infantil em nenhum país do mundo ultrapassa os 12%. Inscreva-se neste canal se quiser acompanhar outras informações baseadas em dados sobre o mundo.